Ora, a Igreja. A Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Em continuidade do povo de Deus, nos tempos do Velho Testamento, somos chamados para fora do mundo e nos unirmos para prestar culto, para comunhão, para instrução na palavra, para a celebração da ceia do Senhor, para serviço a toda a comunidade, a humanidade e para a proclamação mundial do Evangelho. A Igreja recebe a sua autoridade de Cristo, o qual é a palavra encarnada, e das Escrituras, que são a palavra escrita. A Igreja é a família de Deus, adoptados por Ele como filhos. Os seus membros vivem com base no novo concerto. A Igreja é o corpo de Cristo, uma comunidade de fé, da qual o próprio Cristo é a cabeça. A Igreja é a noiva pela qual Cristo morreu, para que pudesse santificá-la e purificá-la em sua volta triunfal. Ele a apresentará a si mesmo, Igreja gloriosa, os fiéis de todos os séculos, a aquisição do seu sangue, sem mácula nem ruga, porém santa e sem defeito. Deixando-se dominar pela ira, o ancião ergue o seu cajado e bate com ele violentamente no rochedo. Volta a fazer o mesmo gesto e grita: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos a água desta rocha para vós? Uma corrente de água jorra da rocha, satisfazendo as necessidades de Israel. Todavia, arrogando-se o direito de fazer sair a água em vez de o atribuir à verdadeira rocha, Moisés pecara. Por causa daquele pecado não haveria de entrar na terra prometida. Números capítulo 20, versículo 17 ao... capítulo 20, versículo 7 ao 12. Aquela rocha era Cristo, o fundamento sob o qual Deus estabelecera o seu povo. Cada indivíduo que o compunha, o grupo de todos eles como um corpo. Esta figura repete-se em toda a Escritura. No último sermão que Moisés pregou a Israel, provavelmente recordando este incidente, utilizou a metáfora da rocha para descrever a firmeza e fidelidade de Deus. Dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízo, são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça, justo e reto. É Deuteronômio capítulo 32, versículo 3 e 4. Século mais tarde, David retomou o mesmo tema. O seu Salvador é como a rocha. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio, e está em Deus. Salmo 62, versículo 7. Isaías usou as mesmas figuras, referindo-se ao Messias, que haveria de vir, como alicerce, uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento. Isaías, capítulo 28, versículo 16. Pedro testificou que Cristo cumpriu esta profecia, não como uma pedra vulgar, mas uma pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4. Paulo identificou-o como o único fundamento firme, dizendo: ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Aludindo à rocha que Moisés feriu, disse: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. O próprio Jesus Cristo usou exatamente a mesma figura quando declarou: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus capítulo 6, versículo 18. Ele fundou a igreja cristã sobre si mesmo, a pedra viva. O seu próprio corpo seria sacrificado pelos pecados do mundo. A rocha seria ferida contra uma igreja edificada sobre o firme fundamento que é Ele mesmo. Nada poderá prevalecer. Desta rocha haveriam de jorrar as águas curativas para as nações sedentas. Ezequiel capítulo
47, versículo 1 ao 12. João, capítulo 7, versículo 37 e 38. Apocalipse, capítulo 22, versículo 1 ao 5. Como era ainda débil e fraca a igreja, quando Cristo fez esta declaração, consistia de uns poucos discípulos, cansados, desconfiados, desejosos de ocupar os primeiros lugares, de um punhado de mulheres e de uma multidão inconstante que dispersou quando a rocha foi ferida. Apesar disso, a igreja foi edificada não sobre a frágil sabedoria e habilidade dos homens, mas sobre a rocha dos séculos. O tempo haveria de revelar que nada podia destruir a sua igreja ou desviá-la da missão de glorificar a Deus e conduzir homens e mulheres ao Salvador. Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, 13 e o versículo 20 ao 33. O significado bíblico de igreja. Nas Escrituras, a palavra igreja é traduzida do termo grego ecclesia, que significa um chamado para si. A expressão era vulgarmente utilizada a propósito de qualquer assembleia convocada, segundo o costume de chamar as pessoas para se reunir. A Septuaginta, a versão grega do Antigo Testamento em uso no tempo de Jesus, utiliza Ecclesia para traduzir o hebraico Qa'al, que significa uma reunião, uma assembleia, uma congregação. Pode ver em Deuteronômio capítulo 9, versículo 10 e Deuteronômio capítulo 18, versículo 16, 1 Samuel capítulo 17, versículo 47, 1 de Reis, capítulo 8, versículo 14 e 1 de Crónicas, capítulo 13, versículo 2. A expressão adquiriu uma maior variedade de sentidos. No Novo Testamento, note-se a maneira como este utiliza o termo igreja. Os crentes, os reunidos para o culto num determinado lugar. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 18 e 1 de Coríntios, capítulo 14, versículo 19 e 28. Os crentes que viveram numa certa localidade. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 1, Gálatas, capítulo 1, versículo 2, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Um grupo de crentes em casa de certa pessoa. 1 de Coríntios, capítulo 16, versículo 19. Colossenses, capítulo 4, versículo 15. Filemenon, capítulo 2. Um grupo de congregações numa determinada área geográfica. Atos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Conjunto de todos os crentes no mundo inteiro. Mateus, capítulo 16, versículo 18. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 32. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16. Todas as escrituras fiéis no céu e na terra. Efésios, capítulo 1, versículo 20 ao 22. E Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11. A natureza da igreja. A Bíblia apresenta a igreja como uma instituição divina, chamando-lhe a igreja de Deus. Atos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Jesus investiu a igreja com autoridade divina. Mateus, capítulo 18, versículos 17 e 18. Podemos compreender a natureza da igreja cristã, observando as suas raízes no Antigo Testamento e as várias metáforas que o Novo Testamento emprega quando se refere a ela. A raiz da igreja cristã. O Antigo Testamento descreve a igreja como uma congregação organizada do povo de Deus, desde os tempos mais remotos. As famílias tementes a Deus da linhagem de Adão, Sete, Noé, Sem e Abraão foram guardiãs da sua verdade. Essas famílias, cujo pai tinha funções de sacerdote, podiam considerar-se a igreja em miniatura. Deus deu a Abraão as ricas promessas pelas quais a sua família fiel se tornaria gradualmente numa nação. A missão de Israel foi simplesmente uma extensão daquela que fora dada a Abraão, ser uma bênção para todas as nações.
Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, mostrando o amor que Deus dedicava ao mundo. A nação que Deus fez sair do Egito foi chamada a Igreja, ou a Congregação no Deserto. Atos Apóstolos capítulo 7, versículo 38. Os seus membros foram considerados um reino de sacerdotes e nação santa. Êxodo capítulo 19, versículo 6. O povo santo de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 9. Levítico capítulo 26, versículo 12. A sua igreja. Deus colocou-os na Palestina, o centro das principais civilizações do mundo. 3 grandes continentes: Europa, Ásia e África. Reúne-se na Palestina. Aqui os judeus deveriam ser servos de outras nações e estender o convite a outros para se juntarem a eles como povo de Deus. Resumindo, Deus chamou-os a sair a fim de poder chamar as nações a entrar. Isaías, capítulo 56, versículo 7. Ele desejou, por intermédio de Israel, criar a maior igreja da terra. Uma igreja onde representantes de todas as nações do mundo viessem adorar, aprender, a conhecer o verdadeiro Deus e voltar por seus povos para com a mensagem da salvação. Apesar do contínuo cuidado de Deus pelo seu povo, Israel deixou-se envolver em idolatria, isolacionismo, nacionalismo, orgulho e egoísmo. O povo de Deus falhou no cumprimento da sua missão. Em Jesus, Israel chegou a uma linha divisória de separação das águas. O povo de Deus procurava um Messias para libertar a nação, mas não um Messias para os libertar de si mesmos. Na cruz, a falência do Israel espiritual tornou-se evidente. Crucificando Cristo, demonstraram exteriormente a sua decadência interior, quando gritaram: "Não temos rei, senão César." João capítulo 19, versículo 11. Estavam a recusar permitir que Deus dominasse sobre eles. Na cruz, 2 missões opostas atingiram o seu ponto culminante. A primeira, a de uma igreja falhada, tão centrada em si mesma que se deixou cegar, mesmo para aquele que lhe havia dado a existência. A segunda, a de Cristo, tão centrada no amor pelas pessoas que o levou a morrer em seu lugar, para lhes dar a existência eterna. Enquanto a cruz significou o fim da missão de Israel, a ressurreição de Cristo inaugurou a Igreja Cristã e a sua missão, a proclamação do Evangelho da Salvação por meio do sangue de Cristo. Quando os judeus perderam a sua missão, tornaram-se uma nação como as outras e deixaram de ser a Igreja de Deus. No seu lugar, Deus fundou uma nova nação, uma igreja que haveria de levar por diante a sua missão ao mundo. Mateus capítulo 21, versículo 41 ao 43. A igreja do Novo Testamento, intimamente relacionada com a antiga comunidade de fé de Israel, é formada tanto por conversos judeus como por gentios que acreditam em Jesus Cristo. Deste modo, o verdadeiro Israel são aqueles que pela fé aceitam Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 26 ao 29, Paulo ilustra a nova relação orgânica destes povos diferentes, com a figura das 2 árvores, uma oliveira boa e um zambujeiro, respectivamente Israel e os gentios. Os judeus que não aceitam Cristo deixam de ser filhos de Deus. Romanos capítulo 9, versículo 6 a 8. E são representados pelos ramos quebrados da boa oliveira, enquanto os judeus que aceitaram Cristo continuam unidos a ela.